Bom, então, para mostrar o hardware do projeto, para mostrar como é que ele tem um óculos de sol normal, né, resistente, e preso nele então tem a câmera. Ela foi presa com dupla face e com uma braçadeira plástica, para assim, dessa forma ela não se mexe. Aí aqui tem o cabo USB que comunica com o Raspberry que está dentro da caixinha, para ele iniciar a gravação ou tirar foto. Aí aqui tem a tecla de troca de função, né, entre a detecção de texto e a detecção do obstáculo. Aqui tem o botão de liga e desliga. E aqui a gente está usando uma JBL, uma caixinha só para demonstrar a entrada P2 aqui. Então o usuário ele pega, ele coloca o óculos assim, o cabo passa aqui por trás e aí fica preso aqui na cintura. E aí quando ele precisar usar, daí ele aperta o botão. Obstáculo a 1,8 metros ao centro e à esquerda. Obstáculo a 2,2. Obstáculo a 0,5 metros à frente. Bom, então para fazer a troca de função, a gente pode fazer a partir dessa chave aqui. Então a gente vem, muda a chave. Iniciando o programa OCR. E aí ela vai fazer a troca da função. Bom, agora então a gente vai fazer o teste de detecção de textos. Para isso a gente vai capturar essa placa. Então, Foto capturada. aí ele vai capturar a foto e agora vai fazer o processamento. LED aberta ou fechada e o sensor de presença. E aqui no computador, através do monitor serial, podemos ver as informações do sistema. Então agora eu vou apagar as luzes para ficar melhor a visualização da lâmpada acesa e das informações pertinentes. Aqui o LED vermelho, indicativo do sistema piscando, diz que tem alguma coisa com o detector ligar ao sistema. LED ligado, a lâmpada acendeu indicando, índice UV de 2, contou 5 segundos, desliga. Sobre inspeções periódicas em equipamentos de empresas. Aqui na segunda tela a gente tem o cadastramento de empresas e equipamentos. Temos aqui 3 botões e a exclusão de cadastro. Aqui eu vou simular então um cadastramento. Vou colocar umas informações aqui, né? Então, cadastro realizado com sucesso. Vamos fazer a busca aqui então no sistema para a gente confirmar que o cadastro foi realizado. Estão ali as informações que eu coloquei. Agora eu vou, só para mostrar aqui, se eu tentar cadastrar uma empresa que já está cadastrada, ele me gera um aviso dizendo que já está cadastrada. E agora a gente vamos fazer a atualização desse cadastro. Aqui só para a gente alterar alguma coisa, eu vou botar o nome do nosso querido professor Alexandre. Cadastro atualizado com sucesso. Vamos buscar aqui só para confirmar. Estão ali as informações que foram atualizadas. E aqui eu vou fazer a exclusão do cadastro. Ali, cadastro excluído com sucesso. Só para confirmar também. Ele vai me dizer que a empresa não está cadastrada. Ok? Tempo você leva para elaborar a escala de trabalho dos técnicos de enfermagem? A engenheira de produção, e hoje mestre em engenharia de produção, Suelen Pagliari, resolveu encarar esse problema muito comum em seu projeto de mestrado. Ela, de forma muito competente e inteligente, desenvolveu um software que utiliza modernas técnicas científicas na área de pesquisa. Basta, então, você montar uma planilha com cada um dos profissionais da escala, incluindo as solicitações e direitos, como folgas, faltas, férias, licenças, que o software montará uma tabela com as melhores soluções.
problema basicamente consiste em resolver uma equação linear matricial, P igual a B θ, né, que são os parâmetros do fluxo de potência. Então aqui a gente tem uma representação do circuito quântico. A gente tem 3 registradores. O registrador beta ele é usado para armazenar o vetor P em uma etapa estimativa de fase, que consiste em armazenar no registrador alfa os autovetores correspondentes. Temos a matriz B, que é hermitiana, e o vetor P. O vetor P ele vai ter que ser preparado para estar no alto espaço da matriz B, lógica RY. E aqui tem outro parâmetro muito importante, que é o parâmetro. Computação reversa é uma coisa que, a propósito, só é possível na computação quântica, um recurso de operação controlada, né? Então, olhando a equação que resulta da operação controlada, né, já aplicando a distributiva, né, dá para ver que o lado direito é verdade. Mas na simulação que eu estou fazendo, basicamente, eu rodo esse algoritmo 1000 vezes e ele vai tender a probabilidade correta, né? Bom, então, a questão dos resultados, né, no simulador do Qiskit. Então, eu estou utilizando como exemplo o mesmo exemplo de antes. O cenário atual contempla um aumento na futura demanda por energia elétrica, ocasionando a necessidade de aumento na matriz energética disponível com o menor custo e mínimo impacto ambiental. O conceito abordado explora a alternativa além das existentes para a geração de energia elétrica, prevalecendo o conceito de descentralização. Nessa solução, abordamos a utilização da energia potencial gravitacional nas instalações hídricas para novos projetos arquitetônicos. A velocidade, o tempo de circulação, que não é constante, né? Liga e desliga. E aí eu estou estudando agora o fotoperíodo. Se carrega em 12, agora acompanha em série. Então tá aqui a nossa plaquinha, tá? Nossa plaquinha funcionando. Na verdade, ainda não conectei. Tem a placa solar aqui, vai ser usada no bloco 74, lá do Paulo Leite. E ele tinha necessidade então de carregar a bateria para posteriormente ligar uma lâmpada. Então eu fiz a plaquinha aqui do carregamento, tá? No momento aqui a gente está medindo para ver que funciona. Na bateria tem 7,92 volts. Tá? Agora eu vou conectar então a placa solar aqui para ver que vai funcionar. Vou sair da frente da placa aqui. Já aumenta a tensão em cima da bateria e está começando a drenar corrente elétrica e carregando ela. No momento que a bateria atingir os 12 volts, não vai mais ter corrente passando aqui nos terminais, porque isso aqui é uma fonte de tensão controlada por corrente, certo? Então quando a tensão se equivaler, vai parar de drenar corrente. Isso vai significar que a placa está carregada, né? E isso é um sistema de proteção. Tem uma outra bagunça, né, professor? Aqui está o servidor automático. Ele tem um projeto, um sistema de içamento por aqui, com um motor, com uma redução, motor alimentado com 12 volts. Esse carinha aqui é o meu encoder, que é para mim saber a posição do motor. E aqui nós temos o projeto. Tá uma bagunça aqui dentro, mas eu sei que dá pra ver. Ali tem o Arduino,
Eu usei para fazer todo o comando. Esse cara preto aqui. 5 botões, um para resetar, um para alterar o menu, um para iniciar o processo ou resetar a calibragem, um para subir ou descer a quantidade que vai ir no copo, ou subir e descer na hora da calibragem. Depois eu vou mostrar também, certo? Aqui embaixo eu vou mostrar mais ou menos as células de carga. Acho que o senhor já deve ter visto. Modelo de célula de carga parecida. Aqui eu tenho uma coisa parecida com uma seccionadora, né? Agora eu vou ligar o projeto. Inicializando. Eu vou reiniciar ele para tudo feito com uma mão mais complicado. Ó, eles estão loucos hoje. Bem justo quando eu tô gravando o vídeo. Ele tá me beliscando aqui um monte. É isso aí. Aí aqui, ó, nós podemos ver que tá com aproximadamente 1 kg 112 gramas. Essa variação é normal, que eu posso alterar assim, subindo ou descendo. Eu vou voltar para o... Tá, pode ligar. Pode desligar. Pode ligar de novo. Pode desligar. Vai sem a eletricidade. Vai. Agora vamos ligar a carga. Mexendo o bagulho. 2, no mínimo, para que saia do emissor, varra todo o perímetro da máquina e chegue no receptor. Normalmente ele fica do lado do emissor. Trabalha nisso, atestou que já foi utilizado em campo.
estão vendo aqui estruturalmente, ele é, obviamente, formato cilíndrico, tem um eixo, que é impulsionado por o giro dele por um motor brushless, mas o segredo, em essência, está aqui em cima, nesse jogo de pratos, né, onde um de cima, pratos vazados, um de cima gira e o de baixo fica fixo. E a ideia qual é que é? Esses aqui são pratos de metal. Na descarga atmosférica, ela é consequência de uma relação entre nuvem e terra. A nuvem carrega, a terra responde. Então, se a nuvem tem carga positiva, a terra tem carga negativa, mas o importante é que se estabelece um campo elétrico aqui no meio dos dois. E um campo elétrico num condutor, ele acaba polarizando a distribuição de cargas, ou seja, se eu aproximo um campo oriundo de cargas positivas, então nesse sentido aqui, ele vai atrair para cima cargas negativas e vai colocar para baixo cargas positivas, polariza. Aqui o que nós temos? Nós temos então o prato de cima, ele vai servir como uma blindagem. Nessa posição aqui, tá? Nas partes de baixo, elas vão ficar expostas ao campo elétrico, vão polarizar, enquanto as partes onde tem o campo rotante, elas vão ficar blindadas. Aí, num segundo movimento, ocorre isso, eu exponho quem estava blindado e a gente mostrar o funcionamento do equipamento. Então, ele, em vez de nós termos o sensor operando, aqui dentro, quem vai fazer o papel dele é esse potenciômetro. E aí ele montou um sistema de comunicação a partir das tensões que o potenciômetro vai determinar no circuito interno, com uma comunicação por periférico, né, pelo celular sendo periférico. E à medida que ocorrem essas variações, vai havendo mudanças na informação passada. Então vamos lá, dá para ver aqui no display. O campo está agora 491 volts por metro, 561, e aí nós vemos a informação. Normalmente, os procedimentos de medida indicam que 2.000 volts já é um valor onde se reconhece um certo risco mais significativo. Aqui nós chegamos em 1.500 e ele apresentou um risco baixo. Agora chegou em 2.274, há um risco médio de descarga atmosférica, à medida que vai subindo. Então, quando chegou ali, mais 30.025. Isso, desculpa. 3.025. Quando chegou em 3.025 volts por metro, então a mensagem já fala por si só. Né? E é isso, basicamente. Tá, beleza. Tá, show de bola. Certo, para a posição. Tem regulagem de altura e regulagem Aquele negócio de não pressiona o botão. Teve um do contornador que era meio fácil, não tinha dado um modelo assim. Vamos ver então. Ele lá, sabe? Deu? Aquece um pouco, então deixar esfriar. Mas que coisa interessante é essa dele começar a esquentar ele é tão depois rápido que ele dissipa depois. Ele esquenta tanto, guarda a energia que ele dissipa depois. Essa é a conclusão que eu tirei. Ainda tá uma explicação razoável. Deixa eu mostrar quanto isso aqui. E tu vai colar no final. Cara, é muito fácil isso, velho. Circuito ressonante. Com certeza, fez o meu tempo, vai se ligar. O cooler eu acho que não precisa, mas a empresa eles querem. Porque não esquenta. Isso aqui tu vai entregar para a empresa depois? Acho que sim. Essa bobina dele. Só a placa dele. Tem que fazer uma placa melhor, né? Deixa eu ver. Bota direto na hora. Isso aí, tipo aqui tu tem que... Dá uma apertada nela. Aí tu cancela com bola por baixo e fica com... Legal. Só quer abrir? Não lembro agora.
Ele está meio quente, então ele abre mais fácil. Ah, beleza. Não, mas dá um jeito. Mostra que tá bem... Não, até nem esquenta, mostra que tá bem selado. Tá, aqui. Pegou? Tá. Pra ver o detalhe no selo. Pode tirar o selo. Fica o detalhe, né? De elétrica do mercado à vista, uma técnica chamada Deep Reservoir Computing, que tem como característica reservatórios de não linearidade, que permitem que a rede se aproxime mais de associações criativas do cérebro humano. O resultado mostrou uma eficiência maior do que as redes neurais tradicionais aplicadas ao mesmo problema. Olá, tudo bem? Eu, Jean-Claire, como idealizador do PugCAD, então a nossa cadeira de rodas oscilante. Aqui nós temos então o nosso primeiro protótipo. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é então, baseada nesse protótipo, que ele vai acabar, conforme os obstáculos encontrados pelo nosso cadeirante, a nossa roda ela vai articular conforme o desnível do terreno a ser encontrado. Nós vamos aqui então, nós fizemos uma simulação de uma rampa, onde que nós vamos procurar, tentar subir ela e nós vamos ver, poder notar a articulação das rodas. Só vamos posicionar aqui. Aí nós podemos ver a articulação das rodas, podendo subir o nível superior, sem a necessidade de uma rampa de acesso. Agora nós vamos fazer o processo contrário. Então, basicamente essa é a nossa ideia e nós esperamos assim poder concretizar ela fisicamente no processo correto. Fico no aguardo da nossa proposta. Temos o objetivo de implementar um controlador, que é o nosso carro aqui, por um sistema totalmente via Wi-Fi, utilizando ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos a nossa base de controle, que é o nosso radar. Então aqui todas as informações provenientes do nosso carro de combate passarão por esse sistema de controle, como se fosse uma espécie de servidor. Todo esse sistema está conectado neste roteador. É um roteador sem fio, 2.4 GHz, ao qual todas as antenas dos nossos carrinhos estão embarcadas sobre esses microcontroladores. Sobre o carrinho, temos dois ESP32 fazendo a coleta dos dados, um específico para fazer a telemetria do carro, conforme foi mostrado aqui no nosso servidor, e o segundo ESP faz o controle dos motores e o controle do canhão, que tem um laser que vai atirar no nosso alvo depois lá. Certo? A questão da comunicação, cada módulo ESP32 possui uma antena do tipo Meander, conforme foi apresentado no trabalho.
E o carro então tem um controle via um joystick que também tem um ESP32 fazendo todo o controle dele ali, certo? Enquanto movimenta o carro, pode-se observar aqui então os dados variando, né, de pitch e yaw, e ao lado temos a nossa tabela dos alvos, que depois nós vamos acertar o nosso alvo. Para os testes nós temos um alvo nesta posição e um alvo para o segundo alvo. Vamos se aproximando. Ele vai ajustando o veículo para chegar próximo do seu alvo. Olha lá, podemos ver, né? Quase chegando. Então, esse aqui é um projeto, eu diria até bastante desafiador, porque ele está na crista da onda, no sentido assim de eficiência energética, né? O que a gente pode extrair da natureza que nos seja útil do ponto de vista do que nós usamos no dia a dia, como, por exemplo, smartphones e afins. Então, qual é a ideia? Essa placa metálica, ela está conectada numa estrutura onde nós temos aqui 9 calços, perceberam? E em cada calço nós temos um material piezoelétrico que consegue transformar vibração em energia elétrica, basicamente. E percebam que conectada a essa estrutura com os piezoelétricos nós temos os parafusos, mas o detalhe são as molas, que geram o efeito de restituição. Então, E ligar essas luzes. então toca a ficha aí, ó. Aí tá. Perceber as pulsações dos LEDs. Tá, beleza. Pode acender. Continua ali só pro pessoal ver. LED elemento claro, né? É, LED claro. Ó, dá pra ver uns pequenos pulsos ali. Tá mostrando que o princípio é esse. Então, como o pessoal falou, disponibilizando. Tá mostrando, então, um sistema de bancada, demonstrando o conceito de frenagem regenerativa. O sistema é alimentado por uma bateria automotiva de 100 ampere-hora, é constituído por um banco de capacitores, que no momento está com uma tensão de 12 volts, que é a mesma tensão da bateria. Temos um motor elétrico de 500 watts, que está conectado ao eixo de um volante de inércia, né, com determinado momento já definido tanto do disco quanto do eixo. E temos um IGBT, bem como um sistema condicionador para controle do fluxo de corrente que vai do motor para o banco de capacitores. Agora o sistema vai ser acionado. Vamos ligar o microcontrolador e aí o IGBT vai começar a permitir a passagem de corrente da bateria para o motor. Aumentando a rotação. Então, à medida que o motor rota, o que ele está fazendo é transformar a energia elétrica recebida da bateria em energia de rotação do volante e, claro, excluindo algumas perdas por calor. Pode-se perceber que a tensão do banco de capacitores está um pouco mais baixa devido à presença da corrente de dissipação, em torno de 1,5 volts. Alimentação da carga. Agora vamos entrar no modo frenagem. Agora a gente vai demonstrar o modo frenagem.
Então se percebe que a tensão do banco foi a quase 50 volts, que ele jamais conseguiria chegar com a bateria, o que mostra que a energia que o carregou veio exatamente do motor. Tem o intuito de sacar os pregos das folhas de zinco utilizadas nas obras. Então eu vou ter que botar o martelo atrás do prego, forçar, e vai acabar estragando a folha de zinco, amassando a folha e às vezes até rasgando. E tendo uma dificuldade muito maior para arrancar o prego. Já com a ferramenta facilita muito. Ainda procurando melhorias na ferramenta, como essa peça, que é uma peça que não é maciça, então ela fica muito leve. Se fosse uma peça maciça, ela ficaria mais pesada, facilitando assim ainda mais a retirada. É isso aí, obrigado. Então essa é a minha ferramenta. Como eu disse, eu só fiz a demonstração para mostrar a usualidade dela. Ainda busco melhorias, como um cabo e um peso maciço aqui. Eu vou mostrar algumas partes dela, que é essa parte corrediça, que acaba batendo nessa parte fixa e trazendo toda essa parte com a orelha para cá, fazendo que arranque o prego. Essa parte pode ficar encostada na folha de zinco, tendo assim um apoio. Eu tive um custo de aproximadamente R$50 para fazer ela, entre os materiais comprados e a mão de obra, que foi feito por um serralheiro amigo meu. Então ele acabou me cobrando só o custo que ele teve, não o trabalho dele. Aqui eu tenho também os pregos que foram retirados. Foi retirado com um martelo e o que foi retirado com a ferramenta. Então nós podemos ver que esse prego pode ser utilizado novamente também. Ele consiste em um dispositivo 9 volts para poder desacoplar do computador, né, fazer a demonstração que veremos em seguida. Temos aqui do lado também a protoboard, um buzzer, que é responsável por fazer o alerta sonoro. Temos também um LED indicativo, que acende no momento em que é detectado a queda. Então o que faz o papel principal do projeto é esse acelerômetro aqui. A parte de potência e a parte de controle de velocidade das duas rodas da cadeira de rodas. Tem dois motores, motorredutores em cada roda, um banco de baterias, e assim é possível controlar a cadeira de rodas movimentando o olho humano. Agora eu vou mostrar um exemplo de como ela é operada, dando umas voltas aqui no programa do salão. Agora não muito bom. Deu.
temperatura. 2 deles instalados na parte frontal, 2 deles instalados na parte lateral, um deles na parte superior interna e outro na parte superior externa. Os mesmos foram calibrados com pirômetro infravermelho certificado. Além disso, foi instalado um módulo com acelerômetro e giroscópio para detecção do movimento. Com esses sensores, é possível saber a vibração e a temperatura média em que os usuários estão sendo submetidos e também identificar o uso ou não do mesmo. Os dados eles são filtrados e tratados pelo microcontrolador ESP32, e depois os dados são enviados via Wi-Fi para o supervisório. O supervisório ele recebe os dados e apresenta de forma gráfica, onde que aqui eu tenho os dados que estão sendo enviados pelo capacete, aqui eu tenho o IP e a porta de destino desejada caso eu queira enviar uma mensagem ao meu capacete, aqui eu tenho o valor da carga de bateria, a temperatura média entre os sensores que estão na parte interna do EPI, aqui ele vai indicar se o equipamento está em uso ou não, o seu status está conectado ou não, então ele fica piscando. E aqui em cima eu tenho os gráficos, onde que esse gráfico de acelerômetro, conforme eu vario o capacete, que é o que eu estou fazendo agora, eu estou variando ele, estou mexendo, ele vai variando os valores do acelerômetro e do giroscópio. Com isso, é possível saber se o usuário está utilizando o capacete, bem como saber a vibração que ele está sendo submetido. Abaixo nós temos os sensores de temperatura, onde que aqui eu não estou utilizando ele no momento, em virtude dele estar com cabos conectados à fonte, visto que eu estou sem uma bateria de 12 volts. Mas aqui ele vai indicar o aumento da temperatura conforme tu está utilizando ele vai aumentando. Lembrando que esse sensor número 3, ele é o sensor externo. Então sempre a temperatura externa do capacete ela tem que ser diferente da temperatura interna. Com isso também é possível detectar o uso ou não do mesmo. Por fim, são armazenados os dados em um arquivo de texto. Com isso é possível manter um histórico das informações. Nesse arquivo de texto eu tenho a temperatura do sensor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os valores dos acelerômetros para ambos os eixos, x, y, z, giroscópio x, y, z, o uso ou não do capacete e a carga da bateria. E eu termino por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Gente com sensor voltado para deficientes visuais detecta obstáculos acima do peito com sensores ultrassônicos e alerta com vibrações, e o bip sonoro quando se aproxima dos obstáculos. E quando mais próximo a esse obstáculo, mais tenso é a vibração e o alerta de som. Bom, foi utilizado um sensor ultrassônico na parte de cima da montagem para que possa detectar o obstáculo, uma bateria 9 volts para alimentação, uma chavezinha para ligar e desligar o mecanismo, um micromotor de vibração instalado na parte de baixo para que o deficiente possa sentir, um buzzer sonoro também foi instalado, e o Arduino, uma espécie de cérebro do bracelete, e a parte não física do bracelete, que é a programação para funcionar. Bom, a gente pode ver o software iniciando. Isso, tá, pra gente ver que ele tem 1 kg exato, mas pra gente ter uma referência. Colocando 1 kg em cima da balança, ele vai mostrar 0,98, como eu já expliquei no relatório, faz aquela diferença do ADC. Se eu pegar 3 kg, 3 pesos padrões que eu tive aqui quase fabricar, dá praticamente 3 kg, 2,99 kg. Enfim, bom, isso aí. Eu tô dando 5 kg, dá 5 kg e 70 gramas, 80 gramas na balança.
Interessante sempre colocar ele centralizado. Ajuda bastante. Esperar voltar para a parte de conexão. Isso aí. 27 kg e 900 gramas. Funciona realmente. Eu vou inserir aqui a tara do botijão, que é 15 kg. A gente pode averiguar isso no corpo do mesmo. Aqui, ó. 15 kg de tara. Então, formei a tara. A próxima vez que ele conectar e voltar, acredito que vai estar presente a tara. Isso aí. Tara de 15 kg no botijão. Pode ver que ele já descontou o peso e é exatamente está aí o peso de gás dentro do botijão. Aqui no software eu vou agora clicar em cima do meu botijão para pedir como é que está a situação dele. Bom, dá para ver aqui que ele está cheio, informa a quantidade de quilos, 12 quilos, 890 gramas. O conteúdo está em 99,16%, partindo de 13 kg. Sabe-se que a maioria dos botijões, ou quase todos, não vem com 13 kg. E, segundo o meu padrão de consumo, eu tenho ainda 56 dias de gás para utilizar. Então, calculando a previsão de término, a próxima vez que ele conectar agora só vai... Isso aí. Aqui, ó, previsão de término, dia 22/12 de 2021. Sabes que eu gravei esse vídeo aqui dia 25/10 de 2021. Então, só para quando eu apresentar não ocorrer problemas de, enfim, o pessoal fica assustado com a data, enfim. Bom, o que eu... Aí. Informando novamente, a gente pede para o meu sistema. Ele me informa agora que o gás está em amarelo, ou seja, uma quantidade intermediária de gás no botijão. E aí, enfim, sim, ele fica vermelho, informando que praticamente tu não tem quase nada de gás dentro, ou nada. Enfim, trabalhando com um botijão quase vazio, é mais fácil de mostrar, porque aí o peso não fica negativo. Eu estava fazendo uma força agora em cima da balança, mas é isso aí. Meu nome é Gabriel, sou estudante do curso Engenharia da Computação, em que desenvolvi um projeto capaz de resolver um certo problema nas empresas de grande porte. O projeto consiste em organizar... Aqui na tela inicial do programa nós temos os setores divididos da empresa, certo? Podemos simular, no caso, o funcionário ele vai ter acesso a essa página, aí correspondente na empresa. Ele vai clicar aqui na postagem, ele vai adicionar o seu nome, o seu cargo, o turno que ele está trabalhando, o setor que ele visualizou um problema, que ele tem uma suposta solução. Ele vai carregar um arquivo de imagem, uma foto que ele vai ter tirado do problema, e vai descrever o suposto problema e a suposta solução, e vai postar. Nós temos as postagens, certo? Aí, por exemplo, aqui nessa parte, uma postagem na área de recepção. Tem um certo problema e está em estado pendente, ou seja, não foi resolvido ainda. O problema normalmente a manutenção, por sua vez, vai ter aqui todos os pedidos, e conforme eles vão desenvolvendo, resolvendo problemas, colocam concluído. Os que não foram resolvidos
vai estar em pendente, né? E vai ter a parte de andamento que está sendo resolvido. Eles também vão respeitar um grau de urgência, como vocês podem ver aqui, em que vai ter que ser feito com mais urgência, né? Com mais rapidez os pedidos. Também nós podemos ver aqui da parte da administração. Eles vão ter acesso a todos os funcionários e qual é a participação dos mesmos nesse projeto. Qual é a porcentagem, dá para calcular uma taxa que foi feito para todos os tipos de tela. Ali é uma aplicação bem responsiva. A gente pode notar isso nas postagens mesmo, como vai diminuindo de tamanho. Seria isso. Muito obrigado.